Fala galera, mais um vídeo da série Desenvolvimento Web e hoje a gente vai falar sobre Grid, então bora pro vídeo. Galera, então o Grid, assim como o Flexbox, ele é uma ferramenta para a gente fazer layout. Então, a grande diferença do Flex para o Grid são as dimensões dos nossos layouts. O Flexbox ele é utilizado de maneira unidimensional, enquanto o Grid ele é bidimensional. Então com o Grid a gente consegue definir linhas e colunas de uma vez só. Então vamos para a prática mostrar como é que isso funciona. Então, continuando aqui de onde parou no último vídeo, eu vou tirar aqui esse monte de item. Vou colocar aqui então, por exemplo, item 1, item 2, item 3. Vou mudar, ao invés de classe, eu vou colocar aqui ID. Beleza. Então vamos para os estilos. Vamos colocar aqui hashtag, porque é um item. Então vou colocar aqui o item 1. Esse aqui vai ser, na verdade, o terceiro. Esse aqui vai ser o segundo e aquele o primeiro. Vou mudar as cores aqui para a gente diferenciar um do outro, né? Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, um light gray. E aqui um light, uma cor diferente aqui, um light blue, por exemplo. Então vou tirar os comentários que a gente tem aqui. Vou tirar as propriedades que são flex, que a gente não vai mais utilizar flex nesse vídeo. E vou alterar aqui para grid. Vou tirar também aqui as dimensões, só para a gente ver como fica aqui as coisas por padrão. Então, vou remover aqui. Beleza, então por padrão a gente consegue ver que fica assim o nosso grid. Então vamos mudar um pouquinho isso, vamos criar um layout de fato. Eu vou, na verdade, adicionar mais um item. Vou chamar de item 4 aqui. Vocês vão entender o porquê. Vou criar um item aqui, mais 4. Vou mudar a cor dele também. Vou utilizar um light yellow, por exemplo. Acho que aqui vai dar para pegar. Beleza, são 4 cores ali. E vamos estilizar um pouquinho esse cara. Então, para a gente criar um template de grid, a gente vem aqui, colocar grid template columns. E a gente pode também utilizar grid template rows. Então, com o Grid Template Columns, a gente consegue definir quantas colunas vamos ter e qual é a dimensão delas. Então, por exemplo, eu quero adicionar aqui uma coluna de 200 pixels, uma outra coluna de 200 pixels. E eu vou definir só 2 colunas aqui. E eu vou definir 3 linhas. Então, a primeira eu vou colocar aqui, sei lá, 200 pixels, por exemplo. A segunda linha eu vou colocar uns 500 pixels, 600 pixels, vai. 600 pixels. E a última vou colocar 200 pixels também. Vamos ver como é que fica. Então aqui, ela ficou aqui dessa maneira meio estranha, mas isso porque a gente ainda não definiu os nossos itens. Então, o item 1, eu posso definir aqui o grid, grid row. E o nosso grid row, ele vai iniciar na primeira linha e vai parar na segunda linha. Beleza? O nosso segundo item, eu quero que ele inicie na segunda linha e pare na terceira linha. Eu já vou explicar para vocês o que é isso que eu estou fazendo. O terceiro item é a mesma coisa. E o quarto item, eu quero que ele inicie na terceira linha e pare na quarta linha. Então, é isso aqui, por enquanto, que a gente criou. O que o grid row quer dizer? Então, imaginem que aqui no nosso layout a gente tenha uma primeira linha aqui, que é o começo do nosso grid. Aí, após o primeiro item, tem uma segunda linha definida que passa aqui. Após o segundo item, tem uma terceira linha que passa aqui, e após o último item tem uma última linha que passa aqui. Então, o primeiro eu defini que começa nessa primeira linha e para nessa segunda linha. O segundo item, ele começa na segunda linha e para na terceira linha, e o último item, ele começa na terceira e termina na quarta linha. É isso o que está definido aqui. De maneira alternativa, a gente poderia usar outras propriedades, que seriam, por exemplo, grid-row
traço start. E aí a gente coloca aqui o número. E no final seria end. E aqui a gente colocaria o número 2. É a mesma coisa, mas aqui essa definição aqui é uma maneira um pouco mais prática, tá certo? E assim como as linhas, a gente também consegue definir as colunas da mesma maneira. Então, por exemplo, eu coloco aqui grid column e defino aqui que vai começar na primeira coluna e vai parar na terceira coluna. Então, barra 3. Então, eu vou colocar aqui esse mesmo cara no item 2, que ele vai começar na primeira coluna e parar na segunda coluna. E o item 3, ele vai começar na segunda, terminar na terceira. E o último item, ele vai começar na primeira e parar na terceira. Então ficou da seguinte maneira. Então o primeiro item, ele ocupa a primeira, segunda e terceira linha vertical virtual que eu criei aqui. O segundo item, observem que ele para aqui na metade, né? Porque eu defini 1/2, que seria da primeira linha vertical até a segunda linha vertical. E o item 3 é da segunda linha vertical até a terceira linha vertical. Então, é dessa maneira aqui a gente define um grid. E para a gente ocupar aqui todo esse espaço do nosso container, a gente poderia definir as nossas colunas como auto, porque assim a gente vai conseguir preencher de maneira automática toda a largura da nossa página. Então, só para mostrar para vocês, a minha referência que eu utilizei foi essa imagem aqui, e observem que está faltando uns gaps entre as colunas e linhas que tem aqui, certo? Então, a gente define aqui no nosso container uma propriedade chamada gap. E aí a gente pode, por exemplo, passar, vou colocar aqui 10 pixels, só para a gente ver como é que fica. Então, observem que aqui, entre as colunas e as linhas, ele colocou uma distância, né, um gap de 10 pixels entre esses caras. Se a gente quisesse definir separado o gap entre as linhas e as colunas, a gente poderia definir aqui mais um valor. Então, por exemplo, vou colocar um valor diferente aqui para a gente enxergar de maneira bem visual aqui a diferença. Então, observem que ali entre as colunas ele colocou um gap de 50 pixels e entre as linhas ele colocou um gap de 10 pixels. E observem que tanto o grid quanto o flex eles conseguem fazer a mesma coisa, porém de maneiras um pouquinho diferentes. Então, para templates um pouco mais complexos, a galera geralmente utiliza o grid. E geralmente o pessoal utiliza o flex mais para fazer algum certo alinhamento que a gente precisa no meio do nosso layout, certo? Então é isso. Muito obrigado e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.